Olha, eu vou te falar, na minha casa o dinheiro mal dava pra pagar as contas do mês, cara. Sem exagero. Videogame de última geração? Você tá louco, velho. Realidade de comercial de TV isso aí, velho. Ou do garoto, do cara mais rico do bairro. Daquele pivete que era meio xarope, tá ligado? Isso é que era vida pra ele, mano. Pra mim não era, mano. Pra gente que vem, assim, de uma zona mais complicada, né? Desse nosso Brasilzão. O PlayStation 1, cara, era papo reto, assim, artigo de luxo inalcançável, velho. Parecia, né? Pelo menos. A minha, provavelmente a tua realidade era olhar o portão dos outros e tentar juntar cada moeda de R$1 durante a nossa semana inteira, maluco. Pra conseguir jogar 30 minutos, 1 hora sequer, numa locadora de esquina, mano. Torcendo pro dono não gritar que o tempo tinha acabado. Caraca, mano. Como era doloroso ouvir o maluco falando: acabou teu tempo, miserável. Ou como era doloroso quando tu derrubava o controle sem querer e o miserável descontava 10, 15 minutos porque tu derrubou o controle, cara. Era uma pica, não era não? Mas é isso aí, cara. O tempo passou, a gente cresce, né? A vida ela atropela. Novos consoles são lançados com gráficos que, pô, bicho, parece até parada de cinema, mané. Mas aquela gaveta na memória nunca fecha, doidão. Recentemente eu achei esse cara, mano. Esse carinha aqui anunciado na internet. Usado, né? Gasto pelo tempo. Porém, completo, cara. Quando a caixa chegou aqui em casa, maluco, o meu coração ele bateu igual daquela criança que tinha entre 10 a 13 anos, que não podia ter nada, mano. Que muitas das vezes via os primos, os colegas de escola com o console do ano. Hoje bateu essa nostalgia, cara. Olhar pra isso hoje é... maluco, controle clássico, com esse analógico, branquinho. Pena que não veio com memory card, mas isso aí a gente resolve, né? Resolvemos o problema de comprar esse cara depois de 15 anos. Que dirá agora um mero memory card, né? Que tinha 15 blocos de memória que pra gente valia muito mais que um HD de 1 TB, maluco. Aqui dentro desse console, velho, a gente guardava o progresso da nossa vida, mano. E os jogos, os clássicos CDs prensados na feira, meu amigo. Com aquela capa impressa em papel simples, às vezes desbotando, ou até escritos à caneta, né? Quando a gente copiava um jogo, né? Pegava um jogo emprestado do amigo, ia logo lá naquele programa vermelho do computador, que eu esqueci o nome agora, acho que era o Nero, né? Finado Nero, mano. Copiei muito jogo naquele bagulho, velho. Quem que nunca teve que virar o videogame de cabeça pra baixo pro jogo rodar, velho? Não sabe o que é engenharia brasileira, maluco. Isso aí era arte, maluco. E é isso aí, mano. Demorou mais de 15 anos, mas ele finalmente tá aqui. Esse vídeo não é sobre um pedaço de plástico cinza e velho que chegou pelo correio, não, velho. É sobre curar uma criança que ficou lá atrás. Sim, é olhar pro meu passado e dizer que aquele menino humilde, aquele moleque que nasceu na favela, que achava que o mundo não era pra ele. Aí, maluco, te falar... Tô voltando no passado pra falar contigo, mano. Jonathan do passado, animal, escuta, descansa, maluco. A gente venceu. Hoje o controle do PlayStation 1 é nosso. Que viagem, né? Que viagem, né? Mas enfim, cara. Cara, o que eu vou falar sobre isso aqui, mano? Eu não vou nem jogar, eu não vou nem ver como é que é a gameplay pra esse jogo, pelo menos agora, porque prefiro deixar passando uma imagem de fundo aí. Eu acho que tudo que eu tinha pra falar sobre essa conquista, eu acho que eu falei na narração aí, enquanto vocês conferiam comigo. Cara, como é que um aparelho menor do que o meu pau tem essa capacidade de fazer a gente voltar no tempo, né, bicho? E não é nem... Cara, eu não sei nem o que falar, mano. Sei que eu tô muito emocionado porque eu sempre quis ter um cara desse aqui. Sempre. E tive ele na minha infância, ali na barra da adolescência. Mas o que a gente sofreu para ter um cara desse, assim como inúmeras famílias brasileiras precisou sacrificar para ter um cara desse aqui, quando muitas das vezes
a rapaziada já tava na geração seguinte, né? Mas eu consigo entender, cara, que naquela época a gente, pelo menos a minha geração, não tava preocupada com geração de console. Qualquer console era console, mano. Eu não tava triste porque eu tinha o Play 1 e tinha uma galera já no Play 2 já pensando no lançamento do Play 3. Eu não tinha tempo pra estar triste, mano. Não tinha. Porque eu tava feliz porque eu tinha esse cara, mano. Cara, é incrível, né? Quando eu olho assim pra ele, eu consigo ver nitidamente a minha casinha, mano. A que eu morava quando eu tinha esse cara. Era uma casa que tinha 2 quartos, ele ficava na sala. Eu dividia ele com o meu padrasto e com o meu irmão. Maluco, naquela época ali eu era tão fissurado que eu imprimia, né, algumas capas e a gente comprava na feira, né? E quando não vinha a capa, como vocês viram, isso aqui é original, né? Quando não vinha a capa, eu imprimia na Lan House e fiz uma na parede, mano, assim, da sala. Minha mãe quase me mata na época. Como se fosse na locadora. Quando tu ia na locadora, antigamente não tinha, né, os jogos lá pra tu escolher. Tinha lá os banners do pôster dos jogos. Eu fiz igual na minha sala. E consigo lembrar nitidamente da minha casinha humilde, mano. Casinha simples, que muitas das vezes passávamos dificuldade, tá ligado? Dificuldade financeira, dificuldade até pra comer. Muitas das vezes, eu não tenho vergonha de falar isso. Porque através daquilo forjou um homem. Mas esse cara aqui tem um poder de fazer a gente voltar no tempo, mano. Nessa época que a gente não se importava só com gráfico, com performance, com FPS, com desempenho, com velocidade para carregar um jogo. A gente só queria chegar lá, ó. Conectar o controle. Abrir a tampa, meter um jogo, um memory card. Nada além disso. Se divertir, esquecer que existia responsabilidade, né? Caraca, mano. Confesso, mano, que eu mandei até mensagem pra minha noiva na hora que eu tava abrindo isso aqui. Fiquei emocionado, mano. Não chorei, mas fiquei faltando isso aqui pra chorar, porque me fez ter muita lembrança boa e lembrança ruim. Mas não é culpa dele, da lembrança ruim, porque ele só me trouxe felicidade, mano. Tristeza ele me trouxe quando ele parou, né? Uma época ele deu problema e a gente ficou sem console. Mas, cara, que nostalgia, mano. Que nostalgia, velho. Papo reto. É isso aí, mano. Acredite nos seus sonhos, seja lá eles qual forem. Eu queria ter a família PlayStation. Não me importo muito com portátil, não. Hoje eu consegui finalizar a minha família PlayStation, do 1 ao 5. E eu olho pro passado e lembro que o Jonathan começou com o Mega Drive. E hoje, pra honra e glória de Deus, eu tenho praticamente todos os consoles que eu quiser. Porque eu não penso em ter uma coleção gigantesca. Não penso. Mas quero ter a família Xbox e a família Sony, que foram os consoles que eu tive na minha vida, tirando o Mega Drive. Que ainda vou comprar o Mega Drive ainda futuramente, se Deus permitir. Mas isso aqui, cara, é como se eu estivesse ainda alimentando aquele desejo de infância que eu tinha, tá ligado? E hoje poder realizar novamente é gratificante, mano. Esse gráfico quadrado é qualquer coisa. É, doidão. A gente hoje vive num mundo em que hoje tudo é muito rápido, né? A gente às vezes está preocupado com a rapidez do carregamento de um console. A gente está preocupado com uma resolução 4K. A gente está preocupado com um FPS. A gente está preocupado com os preços dos jogos, né? Se vão ser caros, se vão ser aceitáveis. E isso não é uma crítica, estar preocupado com isso, até porque eu me incluo nisso. Mas, sinceramente, quanto mais a gente tem, eu percebo que menos a gente sente. E olhar para essa tela com esses gráficos quadradinhos me faz lembrar de que a vida era talvez mais feliz no simples, né? A gente era feliz com quase nada, mano. Me diz qual é a gráfica desse jogo aqui, qual é a realidade que esse jogo passa, né? A gente olha aqui para um gráfico quadriculado numa TV de tubo, né? O gráfico ficaria melhor. Mas mesmo numa TV de tubo, qual é a realidade que isso aqui passa, né? E quando a gente volta lá atrás no tempo, eu não falo somente por nostalgia, não. Porque eu vivi isso e eu sei como é que é, de fato, o que eu pensava na época. Tenho convicto até hoje o que eu pensava. Eu achava isso um absurdo de real, mano. Gráficos do Gran Turismo no PlayStation 1, o próprio Winning Eleven, né? FIFA 98, acho que era o Winning Eleven 98. Copa do Mundo de 98, que tinha um Ronaldo com a cabeça quadrada, a chuteira quadrada. Eu achava aquilo, cara, que realidade é essa, né? Eu sei que as coisas evoluíram, a gente ficou muito mais criterioso, mas ao mesmo tempo essa evolução, esse aumento de criteriosidade deixou a gente às vezes deixar passar desapercebido o simples, cara. Eu vejo que a vida é muito simples. Eu tenho uma visão da vida muito simplória. Então,
Eu acho que o simples você consegue encontrar genuinamente uma sensação de felicidade, né? Porque felicidade de fato somente em Cristo. Mas essa simplicidade aqui, cara, não é só nostalgia, mano. Era o que a gente tinha na época e a gente sentia-se feliz por jogar isso aqui sem estar preocupado com resolução, desempenho, nada. Cara, pra quem cresceu na periferia como eu venho de uma zona periférica de São Paulo, favela, pra falar a verdade, não tenho vergonha de falar isso também, até porque não é demérito nenhum, mas a gente que veio dessa dificuldade financeira, a gente cresceu com um não estampado na nossa cara muito cedo, né? Era não pra todo lado, era uma tapa na cara e um não na sequência, né? A gente tinha não pra, preciso de um sapato novo, quero um sapato novo. Não, não pode. Não temos como comprar para você. A gente precisava de uma blusa nova para sair. Não, não pode, não podemos. Queria um videogame. Não, não pode, não podemos. Quero um tênis novo. Não pode, não podemos. E, cara, sinceramente, é aquela velha frase, né? Quem me conhece, eu não gosto dessa frase, mas não tem outra para utilizar. Mas quem cresceu ao meu redor ali na minha infância, adolescência e até o início da fase adulta, até quando eu dependi da minha mãe na fase adolescência, eu nunca fui aquele cara de brigar com a minha mãe porque ela não podia me oferecer algo. A gente cresceu numa família muito humilde, passávamos por necessidades e eu queria ter certas coisas de criança e eu super entendia o porquê de não poder ter aquilo, mas aquilo me fez crescer com aquele sentimento de ir atrás logo cedo. Comecei a trabalhar muito cedo, então consegui já começar a andar os primeiros passos com meus próprios pés. E hoje poder realizar isso aqui é voltar àquele moleque de quando eu queria ter e não podia, mano. E eu entendia perfeitamente, cara, porque eu via na cara da minha coroa o suor, o esforço pra ela levar comida pra dentro de casa. Eu não ia encher o saco dela porque eu queria ter um console. Só que assim, na infância, cara, a gente era muito frequentador, né, de locadora. Acho que vocês também aí, muitos de vocês também iam pra locadora. A maioria das vezes a locadora tava suja, né, aquela parede com reboco caindo. Os caras vendiam lá salgados, gelinho, né? Alguns cantos chamam de din-din, sorvete, aí era aquela farra, né? Ali, cara, eu achava que todo mundo era igual, porque eu lembro muito bem que o maluco que às vezes só pra assistir os outros jogarem, eu nunca fui esse cara, mas às vezes ficava olhando. Quando acabava a minha hora, eu ficava olhando os outros jogar, mas isso só pra olhar, não fazia isso. Mas eu vi os moleques que ficavam só lá, ei, mano, deixa eu passar essa fase aí pra ti, cabaço, deixa. Eu percebia que ali todo mundo era igual, por quê, mano? Porque todo mundo tinha uma família humilde e qualquer um de nós podia derrotar um chefão que tinha em algum jogo lá. Era muita inocência, né, velho? E assim, cara, eu vou te falar, eu demorei décadas pra ter um bagulho desse aqui, mano. Meu padrasto comprou na época, obrigado por isso, lógico. Mas comprar isso hoje me fez criar algumas cicatrizes que eu tinha, sabe? De que hoje não é aquela sensação de que hoje eu posso, eu sou o pica, não é questão de soberba. Mas é poder ver que hoje eu tenho condição de que há 15 anos atrás eu nem podia sonhar em ter 5 consoles. Tinha que vender um para comprar outro, que muitas das vezes a maioria das pessoas fazem isso. E poder fazer isso hoje é meio que passar um curativo naquilo que eu perdi tempos atrás. Quando ele parou, a gente não tinha condições de mandar arrumar. Então ficou aquela sensação de tristeza de criança, de pô, perdi o meu console, caraca, fiquei mó tristão, mano. E hoje poder comprar ele é como se eu tivesse voltado lá quando o Jonathan tinha seus 12, 13 anos, 10, 12 anos, sei lá, e poder mandar consertar ele, ter ele de volta hoje. É como se, por exemplo, eu olhasse pra ele aqui hoje e falava assim pra ele, cara, muita coisa aconteceu, muita coisa se passou, mas eu jamais esqueci de ti, velho. Jamais esqueci. Eu sempre pensava que eu poderia ter ele de volta. Não é o mesmo aparelho, e para muitas pessoas isso aqui é só um pedaço de plástico, um pedaço de tecnologia, né? E para quem não gosta, tudo bem pensar isso. Mas para quem gosta, para quem sente, né? Para quem é gamer, né? De fato isso não é nem de perto, quer dizer, nem de longe, apenas um pedaço de plástico, um pedaço de tecnologia. Eu olho para esse cara, mano, e posso sentir como se eu estivesse reencontrando uma pessoa, sabe? É uma viagem, né? Mas eu olhar para ele aqui hoje, poder jogar ele, é como se eu estivesse tendo reencontro com um amigo que eu não via há 15 anos. Que viagem, né, mano? E olha, cara, eu vou falar, mano, seja lá qual for o teu sonho, se é ter um cara desse, se é ter uma bicicleta, se é ter uma moto, um carro, um iPhone da vida, um Xiaomi, sei lá qual for a marca, mano. Vai atrás, mano. Porque eu sei muito bem, eu não vou pagar aqui de coitadinho, mas eu sei muito bem que tem pessoas em situações piores do que eu tava quando era moleque, em situações piores do que eu estou hoje. Eu não estou mal, não vou pagar de hipócrita. Mas eu sei que tem pessoas nesse momento que estão vendo esse vídeo que talvez esteja numa situação que acha que não pode. Cara, se eu
conseguir que não sou nada, eu não sou ninguém, mano. Não sou melhor do que ninguém, velho. Se eu conseguir depois de 15 anos, tu consegue. Papo reto. Loucura, mano, loucura. Quero que você comente aí qual é o teu sonho que você tá na busca, né? Não precisa entrar naquele sonho, né, pra espalhar pra todo mundo. Mas um sonho que você sente que você pode compartilhar. Porque eu sei muitas das vezes que nossos sonhos têm que estar guardados pra gente. Porque nem todo mundo que tá ao nosso lado torce de fato pra gente realizar as coisas que a gente quer. Mas comenta aí, cara, eu tenho vontade de ter um PlayStation. Cara, eu tô vendo esse teu vídeo aqui, não tenho nenhum console, mas eu pretendo ter. Cara, eu pretendo, sei lá, ter um sonho de comprar o GTA 6 no lançamento. Comenta aí, cara, vamos trocar uma ideia. Quero saber de você. E sim, cara, eu vou te falar. Não sei nem se o cara passou isso na pica. Se tiver passado, a pica dele remete ao meu passado, a nostalgia. Loucura, né? Cara, ele tá muito novinho, mano. Tá muito novinho. Tá muito novo. É isso aí, rapaziada. Deixa um like aí, mano. Nostalgia hoje foi grande, mano. Tamo junto, fiquem todos com Deus.